livro de Daniel, no capítulo 4, Nabucodonosor, ele conta um fato muito interessante. Eu gostaria de convidá-lo a nos acompanhar juntos, refletindo no sonho que Nabucodonosor teve. E o rei diz, o rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos sejam multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Nabucodonosor, ele conta, ele escreve o capítulo 4 de Daniel. Exatamente isso. Esse capítulo é o único capítulo de Daniel que não foi escrito pelo profeta Daniel, mas sim pelo próprio rei Nabucodonosor. E ele diz, olha, pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas são as suas maravilhas. E ele exalta Deus dizendo, o seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio é de geração em geração. Sabe, queridos, nesse mundo que vivemos, tudo é muito incerto. Hoje eu e você, nós podemos ter tudo e amanhã pode acontecer de não termos nada, não é mesmo? O capítulo 4 aqui do livro de Daniel, ele nos traz esta advertência aos que possuem tudo o que se pode desejar em bens terrenos e apresenta forte esperança para aqueles que um dia perderam tudo ou não têm nada também, nunca tiveram nada. Portanto, o livro de Daniel traz essa advertência ao que tudo tem, aos que tudo têm, mas também aos que não têm. Era uma sufocante noite escocesa de verão. Peter era um jovem adolescente, ele decidiu pegar um atalho para sua casa. Ele tinha ido visitar alguns amigos e já à noite estava bastante escura e ele decide então voltar para casa. Ele parecia estar cercado de uma pesada escuridão. Mas Peter, ele pensou, eu vou cortar caminho por entre a vegetação. Era-lhe bem conhecido já aquele caminho, e ele podia ouvir o balido das ovelhas, ele podia ouvir os sussurros do vento na vegetação. Como era perto do oceano, ele podia ouvir as ondas do oceano. E o caminho que ele havia tomado, um atalho, já era bastante familiar. E naquela noite ele se perdeu do caminho que ele gostaria de ir. Ele se perdeu. Ele entrou em um caminho diferente. Ele ficou a vagar na escuridão. E diz que o negror da noite era tão denso que ele se sentia tragado pelas trevas. Em meio àquela sombria noite, ele pensou ter escutado alguém chamá-lo, dizendo, Peter, Peter. De início, ele procurou não dar muita atenção àquilo. Quem poderia estar chamando ele naquela escuridão, àquelas horas? Ele então se deteve por um instante, e quando ele ia dar um passo novamente, ele escutou, Peter, ô Peter. Ele ficou tão assustado que ele
se abaixou, se ajoelhou no chão. Quando ele tentava engatinhar ali em meio à escuridão, ele estendeu a mão e apalpou. Era um vazio. Poucos centímetros à sua frente, não tinha mais chão para se apoiar. Então ele ergueu-se com muito cuidado, deu um passo atrás e ficou observando, mas o que está acontecendo? Ele percebeu que era um grande precipício. Ele percebeu que havia ali uma grande cratera, bem à sua frente. E como ele já conhecia aquela região, ele entendeu que que ali estava aquela cratera que tinha pelo menos 15 metros de profundidade. E se ele desse um passo a mais, ele cairia naquele precipício. E ele se ajoelhou, deu um passo atrás, alguns passos, se ajoelhou, agradeceu a Deus e ele disse: Deus, muito obrigado, Deus, por chamar o meu nome em meio a essa escuridão. Naquela noite, Peter Marçal, que mais tarde imigraria para os Estados Unidos e se tornaria um grande pregador do Evangelho, ele teve a sensação, ou melhor, ele ouviu a voz de Deus chamando o seu nome, Peter. Ele sentiu a mão de Deus em seus ombros, dizendo: Peter, não dê mais um passo. Sabe, queridos, nós estamos estudando a 4ª sessão do livro de Daniel e encontramos novamente um homem. Um homem que no passado tinha sido escolhido por Deus. Um homem cujo nome Deus o chamou pelo nome. Aqui, de todos os capítulos de Daniel, esse é o único capítulo que não foi escrito pelo profeta Daniel, mas foi escrito por um rei pagão, um rei chamado Nabucodonosor. E o verso 1, eu repito, diz: o rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicado. Um rei pagão, agora ele fala de paz. Paz vos seja multiplicado. Um homem de guerra, acostumado nas batalhas, ele agora fala de paz. Paz vos seja multiplicado. Um homem que ordenava guerras, que nas guerras morriam centenas de milhares de pessoas. Esse homem forjado na batalha, agora ele fala de paz. Um homem que mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, fala de paz. Nabucodonosor, a todos os povos, nações, homens de todas as línguas que habitam toda a terra, paz vos seja multiplicado. Surpreendente, não é? Como aquele homem tão violento, tão guerrido na batalha, agora pode falar de paz? E ele diz: pareceu-me bem fazer, conhecido os sinais e as maravilhas que o Altíssimo tem feito para comigo. Ele diz: as maravilhas que o Altíssimo tem feito comigo. Sabe, meus queridos, o capítulo 4 é uma história de conversão de Nabucodonosor. É a história de um rei pagão transformado pelo poder de um Deus maravilhoso. É como se ele estivesse dizendo: olha, eu tenho de falar, eu não posso ficar calado. Todos se calem, mas eu tenho que falar o que Deus fez para comigo. Nabucodonosor está dizendo: olha, Deus transformou a minha vida.
Deus fez algo maravilhoso na minha vida, Deus me transformou, Deus me converteu. Deus fez algo radical em minha vida, Deus fez algo radical com a minha alma. É isso que Nabucodonosor estava dizendo. O rei pagão estava radiante com a recepção da graciosa bondade de Deus na sua vida. O Senhor, ele conhecia o nome de Nabucodonosor. Conhece também o teu nome. Não importa se você é um homem ou uma mulher má, ou mau, violento, assassino. Não importa quem você é. Deus conhece o seu nome. Deus tocou nos ombros de Peter Marçal. Também tocou nos ombros do rei Nabucodonosor. É verdade que Nabucodonosor ele foi radicalmente transformado. Amigo, não importa quem seja, não importa quem seja. Se Deus pode pegar um rei ateu, um rei perverso, um rei blasfemo, um rei idólatra como era Nabucodonosor, se Deus pode pegá-lo, pegar a sua vida, transformar a sua vida radicalmente em um coração duro como aquele, implantar a paz naquele coração, a esperança, portanto, para mim e para você, a esperança para esse mundo perdido no pecado, a esperança para o homem mais violento, mais assassino, mais rude que existe. Não importa quão desesperadora possa ser a sua vida nesse momento. Não importa se você desobedeceu a Deus e não, ou se você se voltou contra Ele, não importa. Não importa quão culpado você possa estar se sentindo nesse momento, quanto nojo você pode estar sentindo do pecado que você cometeu na sua vida, cometeu essa noite que se passou. Não importa, se Deus pôde pegar um rei como Nabucodonosor e transformar a vida dele, Deus pode chamar você pelo seu nome e transformar também a sua vida. A esperança, meu amado, a esperança. Louvado seja Deus. Ele chamou Nabucodonosor pelo seu nome, tocou nos seus ombros. Ele também pode chamar você pelo seu nome. Tá, minha querida? Tá, meu querido, meu jovem? Se você estiver na droga, no mundo da violência, das falcatruas, não importa. Deus pode chamar seu nome na escuridão da vida que você estiver. Deus pode chamar o seu nome. Deus quer chamar o seu nome. Ele quer transformar a sua vida. O verso 3 diz Nabucodonosor, ele é que está dizendo, quão grandes são os seus sinais e quão poderosas são as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno. O seu domínio é um domínio de geração em geração. Agora ele reconhece que o domínio da cabeça de ouro não é nada sem o domínio do Deus sempiterno. Ele reconhece que a grande estátua de ouro que ele levantou para se exaltar não significava nada. O que significava é o Deus sempiterno. Nabucodonosor, ele sentiu que ele precisava contar a sua história de como Deus transformou a sua vida. Todo ser humano tem uma história única e distinta, não é mesmo? Todo ser humano tem a sua história. Deus pode transformar a vida daquele cujo cérebro está intoxicado pelo álcool. Deus pode transformar a vida, o cérebro daquele que está intoxicado pelas drogas. Deus pode
transformar a vida daquele que a sua mente está intoxicada pelos prazeres terrenos. Deus pode transformar a vida daquele que está no fundo do poço. Você moça, você moço, você idoso, você jovem. Deus pode transformar a sua vida. Deus pode transformar a sua vida, meu querido, que um dia já esteve nos caminhos do Senhor. Mas por uma questão ou outra, você abandonou os caminhos do Senhor. Um dia você foi educado num lar cristão, mas você resolveu que não era importante. Você abandonou o Evangelho, fechou os olhos para o Evangelho. Deus pode transformar a sua vida. Deus pode transformar a sua vida também, meu querido irmão, de você que está na igreja, mas vai na igreja por ir na igreja. Você é cristão porque é cristão. Aquele cristão assim que, sabe, vive apenas uma religião de fachada, vive apenas uma religião tradicional. Cada um tem uma história diferente, essa é a verdade. Essa é uma das coisas que serão muito especiais lá no céu, né? Nós vamos poder compartilhar as nossas histórias, nossas singularidades um com o outro lá no céu. Vamos poder compartilhar essa experiência de o que Deus tem feito por nós. Assim como Nabucodonosor teve alegria de compartilhar a sua história, de o que Deus fez na vida dele. Quantas mensagens lindas de conversão, de como Deus operou na vida do ser humano. Vai ser uma alegria poder compartilhar as histórias. Eu quero ver Nabucodonosor e quero ouvi-lo. Você acha que ele não vai ser salvo? Olha, pela história da conversão dele, pela história do capítulo 4, Nabucodonosor, ele se converteu. Sabe, meus queridos, esse é o testemunho de um rei pagão. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa, feliz no meu palácio. Nabucodonosor, ele não pensava em Deus, tudo estava indo muito bem. Ele era o imperador mais poderoso do planeta Terra naquele momento. Ele não pensava em Deus. Ele tinha ali milhares e milhares de subordinados que serviam ele dia e noite, atendiam todos os seus desejos. Nabucodonosor tinha suas mulheres que o faziam feliz. Nabucodonosor tinha muito dinheiro, tinha muito prestígio, era muito respeitado. Tudo o que os seus olhos desejavam, ele tinha. Tudo que o seu coração ansiava era dele. Mas um dia, tudo mudou. Porque certa noite, Deus lhe deu um sonho misterioso que perturbou a sua mente. De novo, outro sonho? Sim, outro sonho. Ele tinha sonhado antes com uma grande estátua de ouro. Às vezes, quando a vida sorri para a gente com todos os seus dentes, né? Talvez a nossa mente, o nosso coração se desvia de Deus. É verdade. Mas uma noite você pode receber uma ligação. A sua filha de 14 anos estava atravessando a rua e de repente um carro a 80 km por hora a atropela, quebra os seus ossos todo e ela perde a vida instantaneamente. Não estou profetizando, meu querido, não. Eu estou falando das coisas que podem acontecer nesta vida conosco. Pode ser que em uma noite tudo muda em sua vida. Um dia você imagina chegar em casa, né, mulher, imagina chegar em casa, encontrar uma carta escrita pelo seu marido dizendo: sinto muito, fulana. Eu já tenho pensado nisso há muito tempo,
mas eu nunca lhe disse nada. Agora eu estou indo embora. Estou trocando você, fulana, por outro. Eita! Ou por outra mais bonita que você. Muda tudo na sua vida, não é mesmo? Aquele homem que você amava tanto, aquele homem que você era apaixonado, que pensava em construir uma vida sólida, diz: estou indo embora, estou trocando você por outra mais bonita, quem sabe mais magrinha, quem sabe mais isso, mais aquilo. Tudo muda na sua vida a partir daquilo, não é mesmo? Talvez você esteja se sentindo fraco ou fraca, um pouco de fadiga, não tem tempo de orar para Deus, não tem tempo de louvar a Deus, não tem tempo importante para Deus. Então você vai fazer um check-up lá no médico, e o médico com os exames na mão olha para você e diz assim: olha, fulano ou fulana, sabe, aquele pequeno caroço que você percebeu no pescoço ou em algum outro lugar, ele está em fase adiantada. É um câncer maligno. Eu fico triste em lhe dizer, diz o médico, mas você tem apenas alguns poucos meses de vida. Sabe, meus queridos, existem pequenos, mas impressionantes avisos na nossa vida. Tudo vai bem, a vida parece estar sob um controle total. Você sai como de costume para trabalhar, para aquela empresa que você trabalha há 25 anos, por exemplo. Ao se dirigir para a sua ala de trabalho, alguém lhe avisa: fulano, vem aqui, o gerente quer conversar com você. E de repente, você vai até a sala do gerente, ele olha para você e diz: ô rapaz, tenho que te dar uma notícia triste. Infelizmente, a empresa está tendo mais gasto do que entrada, estamos no vermelho, eu não vou precisar mais do cargo, do seu cargo, da sua função aqui na empresa, eu tenho que lhe despedir. E aí, a gente vai engrossar a fila dos desempregados. Tudo muda na nossa vida nesse momento. A vida, meus amados, tem curvas bem fechadas, não é verdade? A vida tem montanhas, tem subidas íngremes, tem descidas escorregadias, tem cruzamentos perigosos, trilhas de dificuldade. A vida tem. A vida pode sofrer uma radical mudança num piscar de olhos. O telefone no meio da noite toca. E você fica desesperado. Uma consulta médica, você treme ao ver os resultados. Uma carta, uma curva traiçoeira no meio da noite, molhada na BR. Tudo pode mudar de repente. Você sai de uma reunião religiosa, está indo para casa feliz, mas não percebe a placa de pare, e outro carro velozmente, em alta velocidade, choca contra o seu carro. A pessoa fica paraplégico para o resto da vida. Tudo pode mudar na nossa vida tão rápido. Não estou profetizando, meus queridos, não. Mas são coisas que acontecem todos os dias, todas as horas, centenas e milhares por dia no mundo que vivemos. Estamos sujeitos. Nabucodonosor estava muito bem no seu palácio, sem interesse em Deus, sem interesse nas coisas eternas, mas uma noite o Rei do Universo se manifestou a ele. E as Escrituras dizem ali no verso 5 a 7, tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me perturbaram ou me turbaram. Por isso, eu expedi um decreto pelo qual
fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizesse saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e eu lhe contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Ora, grande rei, rei de Babilônia, rei de reis. O rei de Babilônia parecia um tolo, não é mesmo? Desculpe usar essa palavra, né, para um grande homem, mas talvez alguém pudesse ter dito para Babilônia, aliás, para Nabucodonosor: Nabucodonosor, acorde, rapaz, para com isso. Você, algum tempo atrás, chamou esses magos, esses feiticeiros, esses encantadores, e eles não puderam revelar o seu sonho. Não puderam. Nós já vimos isto antes, Nabucodonosor. Astrólogos, magos, feiticeiros, caldeus. Nós vimos isso no capítulo 2 de Daniel. Nós vimos isso no capítulo 2. Você está lembrado, rei? Alguém pode estar pensando em dizer, ou dizendo dentro de si: ô rei, você se lembra? Você chamou todos eles. Eles vieram e disseram: olha, nós não podemos fazer nada, rei. Nós não sabemos o sonho que você teve, nem você sabe. Como nós vamos saber? Se você conseguisse falar o sonho, nós daríamos a interpretação, mas o rei disse: eu não lembro, isso no capítulo 2. Mas agora o rei lembra do seu sonho. O rei lembra: olha, rei, mas mesmo assim nós não conseguimos dar a interpretação que você quer. O rei poderia ter chamado, ou chamou, na verdade chamou eles, e disse aos feiticeiros, aos médios de: olha, faça os seus encantos mediúnicos aí e me digam o que eu sonhei. E eles responderiam, logicamente, o que eles imaginassem, né? E disseram: não, tá bom, essa seria a interpretação, não. Imagine que o rei olhou para os mágicos e exigiu: pois bem, derrame óleo aí sobre a água e leiam os desenhos. Ou corte o fígado de um boi aí pelo meio e descubram o que eu sonhei. Façam-me favor, vocês não são os mágicos, como vamos dizer, os sábios. Qual é o significado desse sonho meu? Olha, lamentável, rei, majestade, mas nós não sabemos. Olha, se eles não conseguiram interpretar o sonho do capítulo 2, por que você manda eles chamar novamente para resolver agora o enigma do capítulo 4? Nabucodonosor, parece que você não tem bom senso, né? O verso 8 diz: por fim, se me apresentou Daniel. Até que enfim chamaram Daniel. Da outra vez, Daniel foi chamado por último. Agora, de novo, Daniel foi chamado por último. Até que, enfim, chamaram Daniel. Será que você, meu amigo, às vezes sofre a síndrome de Nabucodonosor? Porque Daniel era um filho do Deus Altíssimo. Não tinha as respostas, mas tinha comunhão com aquele que tinha as respostas. Por que não chamá-lo primeiro? Mas não, corta todas as voltas para depois chegar às coisas de Deus. Às vezes nós temos a mesma síndrome de Nabucodonosor. Primeiro ficamos preocupados, com o estômago embrulhado, a mente ansiosa, faz tudo o que pode se fazer para resolver o problema, corre atrás do banco, corre atrás de um amigo, corre atrás do médico, corre atrás disso, corre atrás do feiticeiro, do astrólogo. Tem muita gente que corre atrás de tudo e depois, quando não tem mais jeito, ele se ajoelha e ora, deixa Deus por último. Às vezes nós manifestamos a mesma síndrome de Nabucodonosor. Sofremos, choramos, lamentamos, temos um quadro patológico espiritual semelhante a de Nabucodonosor. Depois de tudo, é que vamos buscar a Deus. Precisamos aprender, meus amados ouvintes, nesta manhã, que existe um Deus.
Existe um Deus no céu que anseia resolver os nossos problemas, o problema de nossa vida, do nosso coração. Existe um Deus no céu. Daniel, ele entrou por último na história. Meus amados, não deixe Deus entrar por último nas causas da sua vida. Qualquer problema que você tenha que resolver, pode ser o mais simples que seja, não deixe Deus entrar por último na causa. Pode ser a simples compra ou venda de um carro, de uma propriedade, de um tratamento de saúde, pode ser a coisa mais simples. Deus precisa de entrar primeiro. Não sofra antes de Deus entrar primeiro. Não viva a síndrome de Nabucodonosor. Primeiro, os magos, feiticeiros, as coisas corriqueiras desta vida. Por último, Deus. Não faça isso. E Nabucodonosor conta a sua história e nos deixa um exemplo de que Deus deve ser buscado em primeiro. O tempo não nos permite continuar esse fato interessante, meu querido ouvinte. Mas no próximo programa nós vamos entender mais o que Deus pode fazer por mim e por você. Mesmo que você deixe Deus por último, Ele não vai negar de lhe atender. Tenha certeza disso. Vamos orar, Pai querido. Obrigado, porque a Tua palavra traz-nos esperança. Se o Senhor pôde mudar a vida daquele rei, que era ímpio, que era pagão, um rei o coração de um homem que depois podia expressar paz. Ó Deus, o Senhor pode transformar a nossa vida, pode transformar a vida dos nossos queridos ouvintes, desse pai, dessa mãe, desse filho que está com tantos problemas e tem deixado o Senhor por último. Mas, ó Pai, o Senhor é tanto amor, tanta misericórdia, que mesmo assim, a gente deixando o Senhor por último, o Senhor está disposto a nos atender, a nos amar, a nos transformar, a fazer de nós uma pessoa que tenha paz no coração. Toma cada filho teu em tuas mãos nesta manhã. No nome do Deus Todo-Poderoso, te louvamos e te agradecemos em Cristo Jesus. Amém? E amém. Meu querido, eu agradeço a sua sintonia. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.